Eu peço à igreja que abra a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. E no versículo 8. Pastor, você vai falar de batismo e vai abrir em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. É, isso mesmo. Quem encontrou diz amém. Na minha versão, está assim. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor, da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E eu vou orar. Vamos orar, igreja. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui neste lugar. Fala aos nossos corações, nos ensina. Queremos aprender mais de ti. E eu aqui, em nome de Jesus, ordeno e repreendo todo o espírito contrário à palavra de Deus, que será pregada neste lugar. E eu digo, sai em nome de Jesus. Todo espírito que queira impedir a verdade de ser estabelecida, sai agora no nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem aqui, especificamente, tem a ver com o homem conversando com Deus naturalmente. Naturalmente. Deus, no jardim do Éden, vinha na viração do dia para conversar com o homem, e era comum isso, Deus conversar com o homem na viração do dia. E eu fico imaginando como é que ele se bate-papo, né? As coisas que aconteciam no jardim, não tinha engarrafamento, não tinha barca cheia, não tinha inflação. Eu fico imaginando como é que era esse assunto lá de Adão e Eva com Deus. E, em dado momento, Deus vem no seu cotidiano e encontra Adão escondido, porque estava com vergonha, né, da condição de Adão. E eu estou lendo esse versículo especificamente para dizer o quão agradável a Deus é conversar com o homem, ter um relacionamento de intimidade com o homem, falar do dia a dia, sobre as coisas do homem e as coisas que estão ao redor do homem. É agradável a Deus isso. E o momento em que o homem peca, Deus não perdeu essa vontade. Não deixou de gostar de conversar com o homem. E por isso que ele já tinha providenciado o plano de redenção. E o plano de redenção era: um homem foi roubado da sua autoridade, foi roubado por Satanás. Satanás roubou a autoridade que Adão tinha sobre as coisas, e Deus poderia simplesmente parar com aquilo tudo, falar: Satanás, sai fora, eu dei para o homem, não tem nada a ver com você, mas o nosso Deus é justo, amém? Ele é justo. E ele, na percepção de um Deus, ciente de todas as coisas, ele admitiu que um homem entregou para Satanás, um homem vai tomar de Satanás. Amém? E esse nosso Pai se transformou em homem. Quem pode dizer aleluia? E veio em homem, morreu na cruz. E na sua morte de cruz, ele deu, como falou o pastor Rafael aqui, a condição para o homem retornar a Deus, ligar-se novamente a Deus e, de novo, conversar com Deus. O véu se rasgou. O Rafael falou muito bem, ilustrou muito bem, que a carne de Jesus foi rasgada. E nesse sacrifício a gente teve acesso direto ao Pai. Amém? Todos nós temos acesso direto ao nosso Pai. E um dia a gente se rendeu. Foi falado do amor de Cristo para mim e para você. A gente se arrependeu do tipo de pensamento e de ações que a gente tinha. E nesse arrependimento a gente se rendeu a Cristo. E nós fomos levados a uma relação de intimidade com o nosso Pai. E nessa rendição a Cristo, a gente acabou aprendendo algumas coisas do nosso Senhor, porque o nosso Senhor nos ensina, amém? E eu até conversei com o Rafael um pouquinho lá no gabinete, que o título dessa mensagem eu coloquei como ordenança, porque o nosso Senhor Jesus, ele deixou 2 ordenanças. E assim, de maneira muito simples. E a gente fez uma hoje. A ceia é uma ordenança de Cristo. E eu peço a vocês que abram a Bíblia de vocês em Coríntios.
em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quem encontrou diz amém. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor, vou repetir, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E aí, a gente para aqui. Isso é uma ordenança, está escrito aqui. Paulo nos escreve que o Senhor dele, que é Jesus, disse isso: fazei ordenança. E a gente tem 2 ordenanças e um mandamento. E o mandamento é: amai o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um mandamento, 2 ordenanças. Simples. E às vezes o homem complica, né? Ai, que isso, está muito simples. Não pode ser assim, não. Muito simples, porque para se achegar a Deus, para conversar com Deus, precisa de outras tantas coisas. Tem que fazer isso, mais isso, mais isso. E se isso aqui não tiver, mais ou menos, aí volta tudo, volta para o começo. E aí faz tudo de novo. Ele começa a inventar coisas e para tirar a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é: eu apresento Jesus Cristo a você, o amor de Cristo. O Espírito Santo fala ao seu coração, dizendo como está a sua vida e como a sua vida pode ficar depois de Cristo. Você se rende a Cristo arrependido. E aí, você começa a obedecer a um novo Senhor na sua vida. Você passa a ter um novo Senhor, amém? Você se entrega para Jesus e Jesus Cristo passa a ser o teu novo Senhor. Não mais aquele, né, fedorento, com cheiro de enxofre, o chifrudo. Não é mais o Senhor da sua vida, esse cara aí. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. E Jesus, que é o nosso Senhor, nos fala em Mateus, capítulo 28, no versículo 18 e 19. Está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem pode repetir batizando-os? Quem pediu isso? Jesus, o nosso Senhor, batizando. Então, a gente leu em 1 Coríntios que CA é uma ordenança. E batizar também é uma ordenança. Isso é muito simples para a gente. Não é isso? Muito simples. Nosso Senhor falou, a gente diz amém e a gente obedece. E é isso que a gente vai fazer no dia 25. Tem alguns que se renderam a Cristo aqui, então, tem alguns aqui no nosso meio. Se renderam a Cristo, tem a consciência e no seu coração diz que o meu Senhor diz para eu me batizar. Em obediência ao meu Senhor, eu vou me batizar. É desse jeito. Nova criatura, sepulta a velha criatura, nasce novidade de vida, vai trilhar um caminho que Jesus propôs. Sozinho? Não. Se você continuar lendo ali, ele continua assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eles receberam Jesus como Senhor da vida, a jornada começou, e eles não estão só. O Espírito Santo está habitando neles, ensinando a eles. E eles, na humildade, recebem instrução do Espírito Santo, obedecem e vão bem. Amém? Amém. E uma outra passagem diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Pastor, se eu não for batizado, eu não estou salvo? Não. Você está dizendo, você precisa ler ali, ó, quem crê. Se você crê, crê em quem? Jesus Cristo. Você creu. Na sua crença em Jesus Cristo, você admite no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor. Jesus Cristo sendo seu Senhor, você
se batiza. Por quê? Porque você creu. Então tem uma crença e um batismo. Não tem um batismo e uma crença. Porque se você começa a olhar o batismo como uma crença de regeneração batismal, como muitos dizem aí, é uma regeneração batismal. Se eu não for batizado, eu não sou salvo. Você está crendo equivocadamente. Pastor, o batismo não salva ninguém? Pastor, o batismo salva ou não salva? Eu estou dizendo para vocês, quem salva é Jesus Cristo. Você rendido a Cristo, você é batizado. Amém? Então, o batismo não te regenera. A regeneração vem com a tua submissão ao que o Espírito Santo te fala. E você vai sendo regenerado, vai sendo construído, se você permitir. Amém? Está entendido, igreja? Eu tenho visto em fora, estava falando com o pastor Rafael lá dentro, de uma crença equivocada. E eu não estou aqui condenando, não, tá, gente? Estou aqui, essa igreja aqui é uma igreja que gosta de aprender. A gente tem muitas escolas, muitos cursos aqui, porque tem a ver com aprendizado mesmo. E o batismo é um aprendizado bem basilar mesmo na caminhada cristã. E a gente tem como base o ensino da palavra. E quando eu falo basilar, se você não entende o que é o batismo, tem algo que precisa ser construído em você. Para que você, lá na frente, encontre alguém e você explique, olha, você aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Aceitei. O que você está esperando para ser batizado? Não, é que, puxa, eu tenho que melhorar algumas coisas. É que eu continuo puxando o rabo do gato. Eu, de vez em quando, quero que a minha vizinha fofoqueira morra, sabe? E o cachorro dela, que late muito de madrugada, coma alguma coisa que não é legal e parta para a glória. Por isso eu acho que eu não estou pronto. Aí você está dizendo para a resposta que você está dando, não é você não, tá? Você que está na internet, está com essa dúvida, eu vou falar para você que está na internet. Você não consegue mudar nada em você. Você não tem poder para isso. Quem muda e transforma a sua vida é o Espírito Santo. Você precisa se render ao Espírito Santo. Mas você precisa obedecer ao seu Senhor. Você precisa se batizar. É uma obediência, dá uma ordenança. Então, não espera mudar. Olha, eu ainda fumo 2 cigarros. Eu fumava 25. Eu fumo 2 cigarros e aí não estou pronto. Nunca vai ficar, porque você não vai conseguir se aprontar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está dizendo assim, Deus, espera um pouco. Jesus, eu sei que você é meu Senhor, espera um pouquinho, tá? Porque eu mesmo vou me mudar. Você está querendo dizer para Deus assim, olha, eu tenho poder para me mudar. Olha isso, gente. É assim quase como uma arrogância espiritual. Espera um pouco, Jesus. Eu não estou pronto. Espera aí, Espírito Santo. Espera aí, Deus. Espera aí, Pai. Eu não estou pronto. E nem vai ficar. Nem vai ficar. Primeiro que você não está rendido a Jesus. É na rendição que a gente aprende. Amém? É na rendição completa. Eu não sou mais nada. Senhor, constrói um homem em mim, aquele homem que você quer construir. E o que eu vou fazer agora? Eu vou me batizar, porque Tu és o meu Senhor, e eu permito uma nova construção em mim. Humildemente. Mas a gente tem dificuldade, gente. Eu até entendo isso, porque a gente foi ensinado a resolver coisas. Vai lá, o homem tem que resolver, você tem que ir lá. Tu é homem, não é? Porque aí você vai se enchendo, né? Aí chega um dia que alguém fala do Evangelho para você, dizendo assim, ei, descansa em Deus. Você tem dificuldade. Você está acostumado a... estou malhando, tá, gente? Voltei. Viu, Rafa? Aí você quer resolver na força do próprio braço. Vou resolver. Aí você é acostumado com isso o tempo todo da sua vida. Um dia alguém apresenta Jesus para você, você se rende a Jesus, mas você ainda acha que você tem que mudar alguma coisa. Pô, fui acostumado, meu pai me ensinou assim. Então, espera aí, que eu tenho que... Faz isso não, tá? Se renda. Aceitou Jesus? Tem batismo quando, pastor? Semana que vem, estou dentro. Vai dar o nome para Rafael, para Patrícia, e vamos para o batismo, amém? Legal. Existe uma realidade no reino. E a realidade no reino a gente passa a viver uma vez que a gente aceita Jesus. Existe o reino de Deus disponível para o homem. Alguns homens
não sabem ainda, mas nós sabemos, amém? E a gente vive essa realidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma realidade na nossa vida. Nós estávamos num reino completamente desfigurado, arrebentado. Mas o sacrifício de Jesus nos trouxe para um reino de bonança. E na bonança a gente define. Define o quê? É o que Jesus quer para a gente. A gente vai sendo moldado, construído no Espírito Santo. Reino de Deus é uma realidade já presente com todos os seus benefícios. E muitas vezes a gente, voltando a dizer, a gente não goza dos benefícios desse reino porque a gente acha que precisa mudar alguma coisa ainda, na nossa própria força. A gente acaba não vivendo essa plenitude do reino, que está aí, disponível, amém? E a gente fica se punindo. Ai, não, eu não posso ainda. Olha aqui, porque eu. E você fica preso a um passado de prisioneiro que você era. Você era prisioneiro. E você continua aprisionado em pensamentos. Você não se rende à nova realidade que você é. Você tem uma nova realidade de nova criatura. E uma nova criatura vive a realidade do reino de Deus, como filho amado. Mas a pessoa se rende a Cristo, mas não completamente, porque acha que eu preciso mudar alguma coisa para me batizar. Eu estou falando especificamente do batismo nesse momento, tá? Então, antes do batismo, muita gente fica preso ainda. Eu entendo que muitas vezes ainda é um bebê espiritual. Mas eu quero dizer para você que está na internet e você que está na igreja, que você precisa admitir que a plenitude do reino está disponível para você, do reino de Deus, e você precisa vivê-la, porque é um direito seu. Amém? Aleluia. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continua a viver nele. Olha isso, gente. Jesus Cristo estava lá no Éden, né? Deus conversando com o homem, pleno. Adão cheio das coisas. Aí esse Jesus, esse Deus vem e se transforma em carne. Eu já falei sobre isso aqui. E aí ele é conformado a um ventre de uma mulher. O Deus Todo-Poderoso vem ao mundo, é conformado num ventre por vontade. E aí nasce de uma mulher, como um bebê, cresce ali, sendo amamentado, com o objetivo específico de trazer o homem de volta para o Pai, para Deus. Ele diz sim o tempo todo. Diz sim o tempo todo, sim, eu vou. Sim, eu vou. E aí, para a caminhada lá para a cruz, eu fico também, se vocês podem até tentar imaginar o que aconteceu, ele dizendo sim o tempo todo. Já tinha sido colocado nele uma coroa de espinhos, tinha sido cuspido, ferido, ele carregando uma cruz, dizendo sim, eu vou, sim, eu vou, sim, eu vou. E muitas vezes, a gente acha que isso aí não foi ainda suficiente. E a gente quer resolver coisas ainda. É como se a gente falasse, Jesus, eu sei que você morreu por mim na cruz, mas espera aí que eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Olha isso, gente. Atentem para isso. Eu preciso fazer mais alguma coisa aqui, espera aí. E acaba não se rendendo a um sacrifício por amor. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se você se rende a Cristo, você é grato naquele momento, porque o novo e vivo caminho foi aberto, como o pastor Rafael falou aqui também na ceia, um novo e vivo caminho. E muitas vezes esse caminho está aberto para você, você fica aqui assim, ó, e não vai. Eu digo para você, vá nesse novo e vivo caminho, vá no nome de Jesus. E o batismo é um passo nesse novo e vivo caminho. Não espere, não tente mudar você mesmo, você não vai conseguir. E o Espírito Santo está te dizendo, olha, se você não é batizado, vai, se inscreve lá, seja batizado. Para ser salvo? Não, para obedecer. Para obedecer, simplesmente. E é na nossa obediência que a gente é edificado. Na nossa obediência a gente é construído. Na nossa obediência a gente aprende. Na nossa obediência a gente é livre de tantas coisas. Na obediência. A obediência é um prenúncio de vitória, amém? Eu obedeço, eu venço.
E aí, o que Paulo está nos dizendo aí? Paulo nos ensina que precisamos dar continuidade, permitindo que sejamos construídos pelo Espírito Santo. E essa continuidade é exatamente em Cristo. E a gente, às vezes, eu vou repetir, a gente acaba não deixando. Eu tenho visto pessoas, até falei um dia desse, assim, por que essa pessoa está se batizando? Porque eu não tenho um equipamento que mede arrependimento. Não tem nenhum equipamento no mundo que mede arrependimento. Se arrependeu ou não se arrependeu? Espera aí. Só um pouquinho. Arrependeu quase tudo. Não tem isso. Assim como não tem um equipamento que mede fé. Vocês estão entendendo? Então, sou eu que vou impedir? Espera aí, você não se arrependeu completamente. Espera um pouquinho. Não batiza, não. Olha, a tua fé... Não tem equipamento nenhum, gente, que mede isso. É o Espírito Santo que está olhando o coração de vocês. É Ele que diz. Ele está dizendo para você, obedeça. Só isso. Agora, eu, como homem, vou dizer, quem sou eu? Olha, seu arrependimento é 80%, está faltando 20%. Vai, faz não sei o que ali, depois você volta. Quem sou eu? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Nesta construção constante, usufruiremos dos benefícios deste reino. Porque eu vou permitindo, às vezes, com dificuldade. Eu ainda tenho algumas dificuldades, sabe? Porque eu tenho um tempo no Evangelho, assim como você, alguns até mais do que eu, outros menos. Mas existem algumas dificuldades da nossa submissão a algumas coisas que Deus nos pede. Porque são coisas que são tão enraizadas em nós mesmos. A gente tem dificuldade de largar. Não estou falando sobre pecado, essas coisas, não, nada disso. Estou falando sobre pensamentos mesmo, sobre comportamento. A gente tem dificuldade em largar. Então, igreja, é para largar. Se Deus falou para largar, larga. Fica agarrado nisso, não. Então, assim, é permitir ser construído. Porque tem coisas para serem construídas na gente ainda, amém? Pô, a gente não está construído completamente. Nem você que está na internet. Agora, se a gente fica assim, espera aí, na rigidez, olha, espera um pouco, você vai ficar patinando. O convite é, constrói, vem construir, eu quero ser construído. Esse homem que tu quer, Senhor. Que é esse homem que é o melhor homem. Assim, até no final ser luz perfeita. Amém? Então, a gente está falando de batismo, tá? Aleluia. E a gente, nessa dificuldade de permitir uma construção que Deus quer fazer na gente, a gente acaba patinando e sem a construção permanecendo. Você pode ter exemplos aí, algumas construções que você vê por aí, começa bem, faz aquele alicerce, aí levanta a primeira parede, a segunda, aquele tijolo bonito. Eu aprendi até que o requeimado é bom para colocar na base, tá? O tijolo requeimado, eu aprendi um dia desse. E aí você constrói, daqui a pouco, pum, parou a construção, aí você olha, vem aquele limo subindo, capim, mato. Mas eu permiti a construção. Ok, mas não permitiu completamente. Não subiu, não tem a parte elétrica, não tem a parte de... Quem é arquiteto sabe o que eu estou falando. E você, eu permiti a construção, só que não está completo. Tem que permitir até o fim, até a entrega das chaves, amém? A gente precisa permitir isso. Isso requer humildade, gente. É humilhação mesmo. Às vezes dói, mas você precisa permitir a construção que Deus quer fazer em você. O alicerce pronto, aí começa, sei lá como é o nome daquilo, depois o outro que faz assim, também não sei qual é o nome, põe tijolo, depois quebra um tijolo, põe lá a parte elétrica, depois a parte hidráulica, depois põe a parte de cima, o telhado, depois pinta, piso, um monte de coisa sendo feita. E tem momento que exige uma quebra, gente. O tijolo está prontinho lá, ele está todo feliz, o tijolo. Olha, que bacana, você nessa parede aqui da sala. Que bacana, que orgulho que eu tenho, vou ficar na sala. Aí vem o pedreiro e quebra ele todinho, para passar a fiação. Olha aí. Quebrou.
E dentro dele passa a energia, aleluia. Mas ele foi quebrado antes. Permitiu, sabe? Uma construção, começar e terminar no nome de Jesus. Requer, sim, humildade. Humildade. Aleluia. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Colossenses 2, versículo 14. E cancelou a escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A gente precisa ter essa verdade dentro da gente. Isso aí já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. E ele a removeu, pregando na cruz. Jesus Cristo fez isso. Amém? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Eu e você estávamos lá, amém? Em Cristo, amém? A gente fez isso em Cristo. Um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E muitas vezes esses caras que foram vencidos na cruz aí, vêm na nossa mente tentar nos convencer de que nós não somos isso que está escrito na palavra. Esses caras que foram vencidos, esse monte de demônio aí, foram vencidos na cruz, foram expostos à vergonha. E eles vêm e começam a tentar te convencer de que não é isso. Você não pode aceitar isso no nome de Jesus. Porque isso já está estabelecido. Não vai ser estabelecido, já está estabelecido na sua vida e na minha. Só o convencimento da nossa mente, da gente mesmo, através do inferno, vai impedir que a gente viva isso. Porque isso tem que ser a realidade da nossa vida. Isso tem que ser a realidade da nossa vida. Não podemos aceitar menos do que isso. Porque está escrito para mim e para você, não está? Nós somos igreja. Isso é para mim e para você. Em Cristo, não podemos aceitar acusação e nem condenação do inferno. Somos livres, amém? E não somos livres por nós mesmos, não. Nós somos livres pela obra da cruz, amém? A obra da cruz nos libertou. E quando eu olho para trás, eu vejo a obra da cruz somente. A partir dali é o caminho. A obra da cruz me libertou. Não tem negociação. Eu caminho adiante. Amém? Jesus é o meu Senhor. Ele disse para eu ser batizado. Então eu... Não tem nada a ver com homens, isso tem a ver com o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele falou para eu ser batizado, está escrito. Está esperando o quê? Nada. Só o dia do batismo. Vai ser simples, gente. Vai botar aqui, 15 minutinhos. Dona Thelma, aleluia. Não vai ser 15, não. E pronto. Sepultamos a velha criatura. E aí? Agora não, ainda tem as coisinhas lá. Ai, mas pastor, não batizou? Como é que... Não, tem aquelas coisinhas que estão lá dentro. Com aquele pensamento ainda errado. Mas que o Espírito Santo nos ensina e a gente vai tirando. A gente vai combatendo o bom combate. Mas nós sepultamos a velha criatura. Amém? Lá onde eu fui batizado, o pastor falou que depois que eu fui batizado, que ficou entupido o batistério, que era muito pecado. A água ficou escura, era uma lama. Glória a Deus. Ele brincou comigo muito tempo assim. O pastor Alexandre, lá de Piedade, faleceu, meu amigo pessoal. Ele brincava muito comigo assim. Ele me chamava de Raminho, né? Raminho, quando batizou, ficou entupido, aquela lama. Era muito pecado. Glória a Deus, que fomos livres do pecado. Aleluia. Em novidade de vida. Aleluia. Estar no reino de Deus e obedecer sempre será uma decisão pessoal.
Decisão pessoal. Mas uma decisão pessoal precisa ser baseada em quê? No Espírito Santo. Você é uma pessoa, né, um espírito, que se submete ao Espírito Santo. E aí o teu espírito comanda todo o corpo, mente, não é assim? A gente aprendeu isso aqui. Somos um espírito, habitamos num corpo, temos uma alma e habitamos num corpo. A gente aprendeu isso aqui. O nosso espírito cheio comanda tudo, gente. Pensamento e ações. Do nada, pastor. Quando eu vi, não foi do nada. Começou lá atrás com um pensamento desse tamanhozinho. Ó. Aí eu falando de pecado aqui. Vamos falar de batismo, né? Estar no reino de Deus e obedecer sempre será uma decisão pessoal. E pessoal baseado no Espírito. E é o que a gente falou anteriormente. Eu não tenho que melhorar para ser batizado. Eu obedeço a Jesus e sou batizado. O Espírito Santo me constrói. Então, você que ainda não foi batizado e tem alguma dúvida, não tenha dúvida, seja batizado. Se Jesus é o seu Senhor. Se arrependeu, aceitou Jesus, tem a vida de Cristo em você, seja batizado, no nome de Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ih, caramba. Mas não está escrito batismo ali. Não está mesmo, não. Está, não. Abre a Bíblia de vocês aí no Romanos, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 5. Na minha versão está escrito assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? É só até aí. Estamos em Cristo. Estamos mortos para o pecado. Mas pela nossa própria força, a gente se esforça, mas com a orientação do Espírito Santo. A gente vai errar o alvo? Sim, algumas vezes. Mas isso não pode ser algo que nos paralise. Não vamos ficar presos ao que a gente fez, como se nós não tivéssemos à nossa disposição o perdão. Então, muita gente fica paralisado no erro que cometeu, porque se acha perfeito. Eu sou perfeito, eu sou crente, agora eu sou perfeito. Se eu errei, já era, vou voltar tudo, agora acabou, não vou ver mais essa vida com Cristo, não. Olha isso. Mas é uma falta de entendimento e de consciência. Olha, eu estou em Cristo Jesus. Eu fui perdoado. A minha velha criatura foi sepultada e o meu corpo agora, com a orientação do Espírito Santo, vai fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. E no caminho eu vou errar? Sim, eu vou errar, aqui, um pouquinho ali, mas vou acertando, até ser luz perfeita, amém? Tem gente que para, porque é convencido pelo inferno. Você não é digno, você é um hipócrita. Foi lá na igreja, bateu palminha, chorou, cantou 3 louvores, deu até 3 saltos, rodou, e agora fica aqui fazendo isso, seu hipócrita. Olha só. A sua mente já cheia de pensamento errado do inferno. Eu sou hipócrita mesmo. Na verdade, eu dei 4 pulinhos. Entende? E o inferno te convence. E você fica paralisado. Não vive a plenitude da vida de Cristo em você. O reino que é seu, o reino de Deus que está disponível para você, como um filho amado, você não vive. Porque você está preso. Daqui a pouco o inferno começa a te apontar. Ó, lembra aquela vez, aí passa pela cruz. A cruz está aqui, o sacrifício de Jesus. Você tem que vir até aqui. O sacrifício de Cristo, né, para você e por mim. Só que você salta a cruz e vai lá para trás. Olha o que eu fazia lá, agora eu entendo. Então eu não fiz coisa suficiente para ser perdoado daquilo lá. Olha isso, gente. O inferno bombardeando a sua mente.
Está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. E você está permitindo. É uma mentira. Ele pega, como se Satanás colocasse um manto aqui na cruz e te passa aqui por baixo. Vem cá que eu vou te levar para você ver um negócio. Está vendo? O que você fazia? Você é mesmo, né? Puxa vida, como é que vai? Ai, que coisa horrível. E você é convencido disso. E fica se escondendo depois da igreja. Passa um irmão, o pai do Senhor, tu fala assim, ó, nem olha com vergonha, porque você não é digno de estar na igreja. Ei! Se arrependa, peça perdão e vem. Vem. Você que está aí na internet, vem. Tem um perdão disponível para você. Você é filho amado. Não fica preso nesse pecado aí, não. No nome de Jesus. Vem congregar com a gente, ou outra igreja que está perto da sua casa. Sai disso. E viva a plenitude do reino, que é seu. Foi conquistado pelo teu Senhor. Eu, como salvo, permito o agir do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo vai falar comigo e com você o tempo todo. E você vai ouvindo e vai obedecendo, vai dizendo sim, e você vai sendo construído. No meu batismo, eu declaro publicamente que eu tenho um Senhor. Pessoas virão aqui, ou estão em outras igrejas, vão estar aqui olhando, aqui no caso aqui, né, o nosso. Publicamente, quem é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho o senhorio de Cristo. E por isso, eu permito e sou batizado no nome de Jesus. E outras pessoas vão ver, caramba, olha isso. Como foi o meu caso, né, que eu entupi lá o batistério. Aleluia. Romanos 6,4, a gente leu. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Amém? Nas águas do batismo enterramos nossa velha natureza e ressurgimos para uma nova vida. Amém? Batismo é um mandamento e uma ordenança bíblica. Quem fez isso? Jesus, o nosso Senhor. Então eu me batizo. Desse jeito. Não espera mais não, irmão. Não espera mais nada, não. Se renda a Cristo, rendido a Cristo. Você se batiza, aleluia. E eu vi, antes do batismo aqui, especificamente nessa igreja, a gente tem uma reunião, né? Para falar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Lá na Tijuca é assim. Em Caxias também é assim. E aqui também é assim. A gente bate papo e a gente ora até com o batismo do Espírito Santo, para alguns que não foram batizados no Espírito Santo. E o mover do Espírito é tremendo, tremendo. Pessoas lá começam a falar em línguas antes do batismo. Pode, pastor? Não foi batizado nas águas? Já está falando em línguas? Sim, por que não? Não é igreja? A habitação do Espírito Santo? Sim, fala em línguas. Como eu já vi pessoas levantarem do batismo falando em línguas. Algo espiritual acontece, gente. Algo espiritual acontece. É nessa expectativa que a gente precisa vir para o batismo. Estar aqui no batismo. Porque algo espiritual acontece, como está acontecendo aqui agora. Amém? Aleluia. Romanos 6,10, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Agora eu vivo para Deus. Aquela pessoa já morreu, não faz mais nada. O quê? Está morto, cara. Morto não faz nada. Aí vem o capetão, olha, rapaz, já morreu aquilo ali, foi sepultado, aleluia. Agora eu sou filho amado, glória a Deus. Não faço mais isso não, capeta. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a gente pega João 3,16, que todo mundo conhece essa passagem aqui, e se você parar em Deus amou o mundo que deu, você parar em Deus, você vê só nesse momento, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida
eterna. Então, assim, Deus amou o mundo que deu. A natureza do nosso Pai é dar. Então, Ele veio para nos dar vida. E Jesus Cristo nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida. Nós não podemos carregar uma vida morta. Desculpa até definir assim. A gente carregar uma morte junto com a gente. Não vou sepultar essa velha criatura, não, porque precisa de mudança. Sepulta essa velha criatura, no nome de Jesus. Deus nos deu vida. E vida em abundância. Igreja, fica de pé, no nome de Jesus.